Queridos, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque nós fomos empossados na quarta-feira, no sábado, perdão, e a gente tinha que chegar aqui hoje. O pastor Ari havia dito: tu vai lá, toma posse e volta segunda-feira, e para vir agradecer ao Senhor e à sua igreja por tudo que Deus tem feito por nós. Então nós estamos gratos a Deus. Eu sou um pouco assim parecido com Jeremias, né, o profeta, né? Meio chorão. Se eu chorar, vocês não reparem. Amém? Mas eu estou muito grato ao nosso Deus, e eu tinha proposto no meu coração de não pedir campo e deixar Deus tocar no anjo da igreja. E quando eu fui na despedida do pastor Anderson, eu fui dar paz do Senhor para o pastor Ari. Ele perguntou se eu queria ir para o campo. Eu disse que sim. Ele perguntou, eu disse que sim. Mas tu vai mesmo? Vou, sim, senhor, vou. Eu não sei nem para onde, mas eu vou. E aí começou, aí as coisas se aproximarem, e apareceu um campo que eu não conhecia o povo, não sabia nem onde era, e aconteceu que nós fomos empossados. Sábado, pelo pastor, Carlos Natalino, que é o supervisor lá da região de Bragança, e eu fiquei muito maravilhado daquela posse que foi realizada por ele. E eu vim hoje agradecer, eu e minha esposa, que está ali, a mulher mais bonita do mundo, glória a Deus. Aí, queridos, também está eu e minha filha. Não sei se está o genro aí, mas está o neto, ou os netos. E quero agradecer a Deus pela a minha vida cristã nessa igreja, porque eu aceitei Jesus no Campo do Coqueiro, na gestão do pastor Arthur Nunes Piedade, saudosa memória. Fui batizado nas águas, lá no Terreiro Central do Coqueiro, e batizado com o Espírito Santo na congregação do Satélite. E eu vim, depois de 1 ano e alguns meses, vim para cá, para Coraci, e foi aqui que começou toda a minha vida ministerial. Toda a minha vida, 44 anos de evangelho, foi tudo aqui, 1 ano no Coqueiro e 43 anos aqui na Assembleia de Deus de Coraci. Eu tenho essa igreja como uma mãe, como Jesus disse, quem é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, eu tenho essa igreja como minha mãe, minha irmã, meus irmãos, minhas irmãs, e eu tenho, assim, um amor muito profundo, muito grande, por todos os cristãos desse campo, que é um campo grande, muito vasto, e a gente louva a Deus por isso. Então, irmãos, passei 44 anos, treino de evangelho, e trabalhamos com jovens do campo, locais também, coordenador da EBD, alguns anos, e diaconato, 8 anos. Depois de diácono, 8 igrejas, passamos a dirigir aqui no campo, até o Tabor. Na época era outro estilo, o Tabor. A gente dirigiu 1 ano aqui também. E presbiterado, 3 anos como supervisor. Quando o pastor Antenor Vital Cantaneide, ele nos levou a consagrar ao presbiterado, ele logo nos colocou em área, em distrito aqui. E como evangelista e pastor convencional, 22 anos, e supervisor de 9 áreas e distrito. Deus me deu 3 filhas e 6 netos, É uma família muito abençoada.
Tenho 2 filhas que moram em Curitiba, e uma está ali, né, no meio, e, né, meus olhos já foram nela já, e eu estou muito feliz com isso, né? Deus me deu uma esposa muito linda e maravilhosa, e até hoje nós temos na faixa de 36 para frente, né, de casados, né, e a gente continua se amando, né, e eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito, amém? Então eu vim agradecer a essa amada igreja, né, e poderia ter terminado aqui em Coraci, como eu havia proposto no meu coração, mas quando Deus quer ainda que você vá mais além, quando Deus tem algo ainda para ti, né, algum lugar que Deus ainda queira que você vá, aleluia, então o Senhor realiza, o Senhor cumpre, glória a Deus. Eu não conhecia eles lá, né? Eu me preparei, nos preparamos, a gente não conhecia. Pastor, você vai para onde? Eu vou para um lugar chamado Benjamin Constant. Já foi lá? Nem conheço, né? Nem sei como é, né? Porque quando o colega sabe que ele vai para o campo, ele vai logo lá para conhecer o local. E eu digo, não, eu só vou quando for na posse, né? E quando nós chegamos na quarta-feira lá, e aí na quarta-feira nossa bagagem ela ficou, né? Ainda, nós fomos na frente, chegamos lá, a bagagem não tinha chegado ainda, e passamos uma noite sem a bagagem, mas ficamos lá, perseverando, esperando, e depois chegou a bagagem, aí faltou energia na vila, né? Faltou energia na vila, parece-me que, não sei se uma noite ou mais de uma noite, sem energia, e quando falta energia, falta água também, porque eles enchem na escola uma caixa d'água grande lá e atende toda a comunidade, né? A igreja mesmo, ela não tem poço artesiano. Até a gente já está até pensando, né, em cavar um poço artesiano lá, se der, a gente vai cavar, em nome de Jesus, mandar cavar. Então, irmãos, louvamos a Deus, chegamos ali, e os irmãos ainda não tinham nem sido empossados, os irmãos começaram a chegar na casa pastoral. Tem uma casa pastoral muito boa, ela tem 4 quartos, a casa pastoral, e uma cozinha grande, uma sala, como o pastor ali falou, pátio, e o terreno da igreja, ele mede 100 de fundo, tem atrás do refeitório, tem bananal, um bocado de bananeira lá, tem mais terreno e muita coisa boa lá, né? Só que os irmãos lá não deixam a gente ficar só. De repente, está conversando com um, chega o outro, pastor, tem aqui uma farinha, pastor, trouxe uns cocos aqui, pastor, tem uma pupunha. E quando ele chega lá, a gente manda entrar, entra, querido, entra, você entra na mesa aí, bora tomar um café junto aí, né? E a gente começou a fazer isso. Chegamos lá, batido do pé, né? Pastor, eu bati meu pé e está doído. Bota o teu pé aqui na minha coxa aqui. Passei gel, né? Fiz massagem, né? Os obreiros, né? Os obreiros. E aí teve outro lá, pastor, trouxe uns cocos e pupunha. Minha mão aqui está doída, pastor, aqui. Me dá tua mão aí, obreiro. Fiz massagem na mão do obreiro, no braço dele. Então a gente tem que cuidar das ovelhas, né? Louva a Deus por isso. Queridos, e o pastor, meu pastor, né, com muita honra, ele disse, você tem que voltar para você, né, se despedir, agradecer a Deus. Estou aqui para agradecer a Deus e trazer uma palavra. Hoje é Santa Ceia, né? Amém? Nós vamos trazer uma palavra, vamos meditar juntos aqui. Glória a Deus. A gente tem muita lenha pela frente, né? E ontem, domingo à tarde, eu disse para os obreiros, eu quero ir na primeira congregação hoje. E pastor, mas não vai dar tempo de chegar para o culto. Não, mas eu quero ir, né? Qual é a mais próxima? É 6 quilômetros, então bora, né? Aí todos eles têm moto lá, e deixa a moto de vocês aí.
entra tudo dentro do carro, vamos embora dentro do carro. Aí fomos para lá, uma vila chamada Jararaca, né? E tem muita gente lá para ganhar almas, né? E aí visitamos a congregação. Eu sou obreiro, depois a gente vai passar para assistir os cultos, participar dos cultos com vocês, tá bom? A congregação mais longe é 30 quilômetros, né? Mas para nós não existe distância, aleluia, não existe distância. A gente vai lá na última congregação, né? Vai na primeira, na segunda, na terceira, são 7 congregações. Ainda tem vila que precisa abrir trabalho, e a gente, né, vai orar ao Senhor, e eu disse, nós vamos trabalhar, obreiro. Amém, pastor? Irmãos, tem muito obreiro lá, tem muito obreiro, tem uns 12 presbíteros, uns 30 e poucos diáconos, e tem muito obreiro, então tem muito companheiro para fazer a parceria, muito bom, glória a Deus, as irmãs são maravilhosas, e eu disse para eles que eu tinha que vir para cumprir com a obediência com o meu pastor presidente. Estou aqui, amém? Então nós vamos ler um salmo, tá? Abra sua Bíblia no Salmo 127, amém? 127, glória a Jesus, aleluia. Hoje é Santa Ceia, né? A gente não pode se alongar muito. Glória a Deus. É por isso que eu creio, né, pastor Emerson? Amém. Salmo 127, amém? Quantos já acharam aí na sua Bíblia? Diga amém. Amém. Então diz assim o Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Sente, queridos, instantes, aleluia. Eu meditei muito neste salmo importante. Este salmo, ele fala muito ao meu coração, e tenho meditado nele e procurado deixar Deus trabalhar na minha vida, na vida da minha família. E este salmo, todos nós sabemos que é um salmo de romagem, que foram salmos compostos para serem usados pelos peregrinos que iam para Jerusalém, né? Pelo menos 3 vezes ao ano, para as grandes festas da nação de Israel. Então, eles tinham 3 vezes ao ano de caminhar, subir para Jerusalém, para as festas de Israel, para comemorar, para louvar e agradecer o nome do Senhor Deus, pelas grandes vitórias que Deus havia dado a eles. E então, esse salmo de romagem, esse aqui, o 127, diz aqui o texto que é um salmo, cântico dos degraus de Salomão, né? De Salomão. Então, eles se reuniam para subir para Jerusalém. Eles se reuniam, faziam as caravanas para subir para Jerusalém, e eles iam louvando a Deus. Por quê? Porque a trajetória deles era longa, a caminhada era longa e não era fácil. E a gente sabe que quando a nossa trajetória ela é longa, né, a gente corre risco de muitos perigos, né? Muitas das vezes intempéries, né, que acontecem muitas vezes na vida de um cristão. Então eles iam caminhando e cantando, e o Senhor os dava livramento, o Senhor guardava o seu povo, e até eles chegarem lá,
e eles participavam da festa ali, o tempo que a festa durava, e para depois eles voltarem de novo, os judeus, né? Então eles eram orientados pela lei de Moisés para frequentarem pelo menos uma das 3 grandes festas, e aí faziam as suas grandes caravanas, vindo de todas as partes da Palestina, para se encontrarem durante uma semana em Jerusalém, para celebrar alguma dessas festas, e os peregrinos, na maneira da sua caminhada, eles cantavam, alimentavam sua fé em meio aos perigos e viagem longa. Então, é assim que acontece, né? O crente que tem a sua fé alicerçada em Cristo, né? Ele canta, ele louva a Deus, ele adora a Deus, né? Porque ele sabe que ele dorme, quando acorda, tem desafios na nossa vida, e é preciso a gente reconhecer, né, a grande misericórdia de Deus, o grande amor de Deus na nossa vida, aleluia, ao ponto de ele dar o seu filho para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Então, por reconhecer isso, nós também temos que louvar, adorar a Deus, temos que cantar louvores ao Senhor, reconhecendo de que Ele é tudo na nossa vida, e sem Ele, aleluia, nada nós seremos, nada nós poderemos fazer, aleluia, e sabendo nós que os perigos estão aí, aleluia, né? Então, o pecado, ele jaz à porta. Nós temos aí o mundo com as suas iguarias. Temos também, né, se nós não estivermos sempre vigilantes, com a vida dedicada na presença de Deus, então nós vamos deixar o velho homem, ele dominar, ele crescer dentro da gente. E quando, enfim, a Bíblia nos ensina que nós devemos aleluia, vencer, aleluia, com oração, com a palavra, para que o velho homem, ele esteja lá embaixo, e o novo homem, ele esteja sempre em cima, para, aleluia, exaltar e glorificar e engrandecer o nome desse Deus magnífico e maravilhoso, aleluia. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, aleluia. Então está confirmado de que o nosso Deus, ele faz questão de edificar a nossa casa, aleluia. Deus, ele faz questão, amém. E muitas das vezes, quando nós temos decepções, derrotas, é porque muitas das vezes a gente não realmente coloca Deus, não deixa Deus edificar a nossa casa, aleluia. E Deus, ele quer edificar a tua casa, Deus, ele quer edificar a tua casa, glória a Jesus, aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, está dizendo, né? Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha aí. Então vejamos, queridos, que o objetivo deste salmo é fortalecer o quê? A nossa fé e encorajar, aleluia, o nosso coração, e lembrar que também somos peregrinos aqui nesse mundo. Aqui não é o nosso lar, nós estamos de passagem aqui, é claro, né? Então, todos nós cristãos sabemos que o nosso lugar não é aqui, a nossa cidade não é aqui, aleluia. Eu e você estamos de passagem aqui nesta terra, nesta vida, aleluia. Por isso nós devemos glorificar o nome do Senhor, devemos estar bem ligados ao nosso Deus, devemos viver em uma comunhão maravilhosa, como Ele gosta, como Ele quer, como Ele ensina na sua palavra, para que não venhamos nos afastar nem um só momento da sua presença. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele gosta daquele filho que realmente lhe busca, daquele filho, aleluia, que se coloca com fidelidade, com sinceridade na presença dEle. Então Deus, Ele gosta disso. Então, por quê? Porque o nosso lar, aleluia,
Não é aqui a nossa casa, mas o Salmo também nos ensina que nós devemos guardar em Deus e confiar nele. Amém? Devemos confiar no Senhor. Quando o homem deixa de confiar no Senhor, aí as coisas dão para trás. Dá tudo errado. Há decepções. Vamos olhar, queridos irmãos, para Gênesis no capítulo 11, né? Que os homens disseram, façamos uma cidade, façamos uma torre, que o topo chegue até os céus. Olha aí, façamos, não botaram Deus em primeiro lugar, né? E eles começaram a trabalhar, a edificar, e aí Deus olhando e viu que a ambição estava no coração deles. Deus, ele olha para onde? Para as aparências? Não. Deus, ele olha para o coração. Ele sabe que você é um filho sincero. Ele sabe que no teu coração existe retidão. E por isso, Deus, aleluia, por sua graça e misericórdia, ele te dá vitória. Aleluia. Mas aqueles homens, pela ambição do seu coração de dominar o mundo e dirigir o seu próprio destino, eles queriam fazer uma torre para chegar ao topo do céu. E maior que Deus ninguém, o homem não pode jamais. E Deus disse, todos falavam uma só língua. Deus disse, deixamos e confundamos a língua deles. E aí, quando Deus fez isso, né? Estava acostumado, manda cimento para cima, aí mandava o cimento, manda tijolo, mandava o tijolo, betume, mandava o betume, mas quando Deus confundiu, né? Manda tijolo, aí mandava o betume. O que é isso? O que está acontecendo? Confundiu a língua deles. Porque toda a honra e a glória só pertence a Deus. Aleluia. Você olha para dentro do seu coração, o teu coração, o meu coração, nós tem que dizer assim, aleluia, na minha vida toda honra e toda glória seja para Ele. Glória a Jesus. Aleluia. Então Deus confundiu a língua deles, aleluia, e o pecado do povo de Siná foi o quê? A ambição. Deus sabe, ninguém esconde nada de Deus. Tem aquele que, né, está maquinando algo que não seja da vontade do agrado de Deus. Não vai longe, porque Deus sabe, Deus vê, Deus conhece. Agora, aquele que diz assim, eu vou fazer esse projeto, Pai, se for de sua vontade, tu vais aprovar, vai acontecer, nós vamos realizar, Deus, toma a nossa frente, Senhor, tu és o primeiro lugar nesse projeto. Aí Deus disse, agora eu estendo a minha mão, vou abençoar, aleluia. Mas nunca projete nada se você não pedir a direção de Deus, para que não haja, aleluia, não haja derrotas na tua vida. E aí, amados, nós observamos que a Bíblia fala também de homens que colocavam a sua vida no altar, homens que oravam, homens que se humilhavam aos pés do Senhor. Então Neemias, ele soube que Jerusalém, os muros estavam derribados, o templo também precisava de alguém lá para renovar os muros, né, da cidade, o templo. E aí, quando ele soube disso, ele chorou e orou e consagrou. E aí Deus usa o rei e abençoa-o e diz, vai lá, tu tens todo o meu apoio, o meu aval, vá lá e faça conforme tu está sentindo no teu coração, segundo Deus. E ele foi, quando chegou lá,
mas sempre existem as lutas na obra, né? Então, Deus, ele está no comando, mas existe sempre as lutas. Mas, mesmo assim, Deus no comando, a gente passando pelas lutas, enfrentando os desafios, você não pode recuar, você não pode desistir, porque Deus está no comando da tua vida. E foi justamente isso que Neemias, ele confiou em Deus, ele confiava no Senhor. Aleluia! E o rei liberou ele foi lá, e então ele pegou ali os remanescentes que estavam ali, bora reconstruir os muros, mas tinha lá alguns cidadãos que eram o contrário, não queriam ver a obra crescer. Sempre tem, né, irmãos? Por aí, aqueles que não querem ver a obra crescer, querem ver o trabalho parar, querem ver a obra ela se destruir, mas Deus, ele quer que a sua igreja, ela avance, ela não pare, ela não recue, ela não retroceda, ela avance, porque Ele é o dono dela, é o dono da sua igreja, Ele é o teu dono, Ele é o nosso dono, aleluia, e Deus está com as suas mãos estendidas para abençoar. Então, ele teve que dizer, Neemias, olha, é o seguinte, com uma mão pega a pá, a ferramenta, e com a outra, né, a lança, a arma, porque havia ali os camaradas que eram o contrário. Sanbalate e Tobias. Né? Tem muitos por aí, às vezes, né? Não aqui dentro, por aí afora. Né? Muitos Sanbalates e Tobias por aí, entendeu? Que não quer que você faça a obra de Deus, entendeu? Não quer que você desenvolva, mas no nome de Jesus, aleluia, no nome de Jesus, Jesus quer que você desenvolva, Jesus quer te usar, Jesus quer te abençoar, Ele quer te dar vitória, e ninguém pode tirar isso em nome de Jesus, de você. E eles conseguiram restaurar os muros, aleluia, o templo, e aí o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. Então, amados irmãos, tudo isso, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí o Senhor diz aqui na sua palavra: inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer pão de dores, e pôr assim daí aos seus amados sono, porque tem aqueles que ficam preocupados, o que será o amanhã, como vai ser amanhã, hoje nós tivemos, será que amanhã nós vamos ter? Sim, irmão, aleluia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, permanece para sempre. Deus não deixa o justo mendigar o pão. É Ele que cuida dos seus santos. Aleluia. Então inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Então você tem que trabalhar confiando no Senhor. Você tem que fazer suas atividades confiando no Senhor. Amém? Aleluia. Não importa o que seja, se for o teu comércio, aleluia, é Deus que faz prosperar. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e você faz aquela oração antes com o funcionário, apresenta ao Senhor, Deus, e nós vamos começar, Senhor, mais um dia, toma a nossa frente, abençoa, Senhor, ó Deus, nossas atividades, Senhor, para que nós possamos abençoar a tua obra, aleluia, e ali o Senhor abençoa poderosamente, porque colocamos o Senhor, deixamos o Senhor edificar a nossa casa. Aleluia. Então deixa o Senhor edificar a tua casa. Amém. Glória a Jesus, né? Então ele dá o pão. Ele diz: olhai para as aves do céu, né? Deus cuida delas, né? Aleluia.
Então, nós temos que viver em atividade, na obra de Deus, no seu trabalho, mas crendo, não se preocupando, porque Deus cuida de você. Aleluia. Amém? Então, amados, aí ele diz: e os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Deus cuida até dos filhos, aleluia, de nossos filhos. Você tem apresentado em oração a tua família, teus filhos. Deus tem guardado teus filhos, aleluia, porque eles são herança do Senhor, aleluia. E você glorifica a Deus por isso, amém? Também o Salmo, ele nos fala: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Veja só como Deus fala, viu? Como flechas, olha aí, na mão de um homem, né? Quando estica o arco com a flecha, né, vai com uma velocidade tremenda, não é verdade? Então o Senhor diz, aleluia, ele diz: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Você tem orado pelo seu filho, pela sua filha? Se você não tem orado, comece a orar. Se você está orando, continue orando, porque eles são herança do Senhor, são como flechas na mão de um homem poderoso, aleluia. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos jovens, e cuidar deles, da vida espiritual deles, para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos, aleluia. Então é isso aí, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela, né? Aí eu encerro com Mateus 6,33, né? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Priorize na tua vida, no teu coração, aleluia, as coisas espirituais de Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque tem gente, irmão, que às vezes só quer a bênção, né? Só quer a bênção. Senhor, e chora porque está passando luta, aí o Senhor dá a bênção, aí o camarada some, né? Não quer congregar, não quer obedecer sua liderança, seus pastores, seus líderes. Então só queria a bênção, mas o Senhor não é assim que Ele ensina. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E aí a sua justiça, e todas as coisas, aleluia, serão acrescentadas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém?